Boa noite, queridos. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, queridos, de estar com vocês nessa noite aqui. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra. Deus sabe do meu coração como eu estou me sentindo honrado por estar aqui com vocês, de verdade. Eu estou sendo muito impactado pela vida de vocês. Sempre quando Deus nos leva para servir alguma igreja em alguma outra cidade, nós sempre recebemos muito de Deus, mas nesse final de semana está sendo muito especial para nós de verdade. Eu quero já adiantar para você, eu estava lá, não pegava sinal de celular na chácara, né? Então quando nós saímos lá, logo começou as atualizações do meu celular. Eu falei com o pastor Marcelo, e o pastor Marcelo falou assim: por favor, registre lá e deixe um abraço meu e da pastora Flávia para toda aquela igreja. Ele deu um abraço muito grande para o pastor Kleber, para a pastora. Gosta muito de vocês, vocês são muito bênçãos na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero muito poder nessa noite convidar você a entrar comigo numa história a qual eu sou apaixonado, a qual eu já ministrei algumas vezes essa palavra, e eu tenho o privilégio assim de poder contar com você isso. E sempre quando eu vou ministrar alguma palavra, quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de entrar na história. Eu fico viajando, imaginando de como isso foi, como aconteceu aquilo que eu estou lendo, né? Então, antes de eu entrar nessa palavra para você já conheceu a minha linda, minha gata, maravilhosa, que Deus teve o favor e misericórdia e graça da minha vida, né? Quando nós começamos a orar para poder namorar, ela falou: vamos orar. Eu falei: não, você não ora, eu oro, você fica quieto, para Deus poder fazer uma obra. Então, graças a Deus, Deus teve misericórdia. Somos casados há 9 anos. O ano que vem fazemos 10 anos de casado, Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, temos 2 filhos. O Davi, que tem 8 anos, e a Lívia, de 4 anos. Não vamos ter mais, porque a minha esposa já operou, Não que eu não queria, eu queria ter uns 16 filhos, Mas não deu muito certo, A gente sabe que hoje em dia está difícil, irmão, ou não é? Está complicado o negócio para criar tanto filho assim. E aí nós decidimos ter apenas 2, como já veio um casal. Graças a Deus, ela ia fazer cesárea. E aí, quando ela foi se trocar, eu falei com a médica, falei: doutora, tira tudo aí que... E ela falou: mas eu faço aquela cirurgia que é irreversível. Eu vou tirar e você nunca mais vai ter filho. Eu falei: tudo que a senhora vê que eu não vou precisar, a senhora já pode tirar daí também, Já poupa bastante trabalho. Então, temos 2 filhos abençoados. Eu falei para os pastores, que eu estava muito preocupado essa semana, principalmente, porque a minha filha, a Lívia, de 4 anos, ela pegou catapora. Quem já pegou catapora aí? Gente do céu, é um negócio, E aí, você fala, tem alguém que já começa a se coçar, E a Lívia pegou catapora, e eu não lembro se eu já peguei catapora. Diz que quem nunca pegou, pega. Com certeza pega. Eu não lembro se eu peguei ou não. Fui criado por um monte de gente. Alguns que eu lembro, eu perguntei, nenhum sabia dizer, Então, eu falei: vamos ficar orando para... Todo dia eu monitorava o meu corpo para ver se não tinha nenhuma pintinha. Então, graças a Deus não tinha, e deu tudo certo, Apesar que eu não sei, eu acho que eu viria cheio de pinta mesmo assim, Só se vocês me bloqueassem. Eu ia ter que pregar lá dentro do aquário da bateria lá, para não passar vírus para ninguém. Amém, queridos? Nós temos um grande privilégio de liderar os jovens adolescentes lá da Igreja Batista Shalom de Paranaguá. Deus tem dado muito do favor dele sobre nós. Temos crescido, lógico que temos desafios, mas nós temos experimentado de uma graça do Espírito Santo de Deus. Deus está realmente nos ajudando muito, e glória a Deus, porque tudo está dando certo. Amém? Glória a Deus. Eu quero ir direto para a palavra e quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, 40. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Nós vamos ler até o versículo 56. Amém? Glória a Deus. Lá diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia, e ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim diferente. Eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e se prostrou aos pés de Jesus.
Na presença de todo o povo, ela contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou para não contassem a ninguém aquilo que tinha acontecido. Amém? Glória a Deus. O tema dessa ministração, querido, é: existe mais fé. Olhe para a pessoa linda que está do seu lado e diz assim: existe mais fé. Isso, para não fazer acepção de pessoas, agora você olha para o outro lado e diz: existe mais fé. Glória a Deus, senão o irmão vai achar que você está bravo com ele, né? Queridos, o tema dessa palavra, existe mais fé, essa palavra ela faz parte de uma série de mensagens, porque o nosso tema da Shalom desse ano de 2016 é: existe mais de Deus. Então no início do ano nós trabalhamos com vários temas, foi: existe mais fé, existe mais amor, existe mais esperança. Então Deus foi nos dando as mensagens e nós fomos apresentando e levando ao povo. E essa foi uma das primeiras que Deus nos deu: existe mais fé. E quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, eu vejo um segredo de vida. Afinal de contas, a Bíblia é o nosso manual de vida e de prática, amém? A Bíblia é o seu manual, é o meu manual. Aqui nós enxergamos, entendemos e sabemos como nós devemos conduzir, como nós devemos viver, porque ela te dá todos os detalhes de como passar o seu dia. E quando eu leio a história de Jairo, quem já viu a história de Jairo? Levanta a mão. Essa história de Jairo ela é espetacular, ela me mostra um testemunho tremendo, ela me mostra um testemunho extraordinário de Jesus. Agora eu quero te convidar a entrar comigo nessa história. Por gentileza, coloca a mão assim e faz uma cara de que você está entrando na história. Isso. Estou entrando com Jairo. Você está enxergando Jairo já, irmão? Amém? Não sei se teu Jairo é moreno, magro ou gordo. O meu é do jeito que eu pensei aqui. Mas pode ser do teu jeito, não tem problema, é Jairo. Encontrou Jairo aí, irmão? Encontrou a multidão? Encontrou a casa de Jairo ou não? Queridos, a palavra de Deus diz que Jairo era dirigente da sinagoga. Eu acredito que para eles ficarem toda hora falando Jairo, dirigente da sinagoga, Jairo, dirigente da sinagoga, Jairo, dirigente da sinagoga. Então, para eles ficarem falando isso toda hora é porque ser dirigente da sinagoga era um cargo muito importante, amém? Então imagina que a casa dele não era qualquer casa, era uma casa muito boa. Certo dia, queridos, na nossa vida nós não sabemos como nós vamos, como vai ser o dia de amanhã. Você dormiu ontem e não sabia como ia ser o dia de hoje? É ou não é? Nós vamos dormir hoje à noite e não sabemos como vamos acordar amanhã, né? Eu oro para que amanhã eu acorde magro. Vamos ver se Deus faz um milagre, né? Glória a Deus. Então, depois você profetiza, irmão. Apesar que eu não sou gordo, só um pouquinho, estou retendo líquido. Quando eu falei para um discípulo lá em Paranaguá, tem um rio que corta a cidade, que é o rio Itiberê. Eu falei para ele: eu não sou gordo, estou retendo líquido. Ele falou: não, você está retendo o Itiberê inteiro aí dentro. Está tão grande que... Então, queridos, imagina a história de Jairo. Entra na história de Jairo comigo agora. Jairo tinha uma vida muito boa. Ele era dirigente da sinagoga, era um cargo que eu posso comparar ao de um governador, de um líder de uma comunidade, de uma cidade. Então, Jairo, ele jantou com ele, a esposa, sua única filha. A palavra de Deus diz que ela é a única filha e ela tinha 12 anos. Então, imagina a cena comigo. Depois que jantou, comeu aquele docinho e colocou a filha para dormir. Eu tenho o hábito lá em casa, apesar que eu fico mais correndo, porque um filho corre para lá, outro corre para cá, é dois, mas parece que se multiplica na hora de dormir. E aí, eu vou no quarto de um, dou um beijo. A Lívia é mais amorosa, é menina, né? Eu vou lá, beijo ela 2 vezes. Quando eu passo no corredor: pai, me dá mais um beijo, pai, me dá mais um beijo, pai, quero dormir, guria. E aí, eu vou dormir. Mas eu vou no Davi, dou um beijo nele também, abençoo. É tão bom, pais. Quantos pais temos aqui nessa noite? Não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas não interessa se o seu filho tem 55 anos e mora com o Senhor. Mas pelo amor de Deus, abençoe a vida do seu filho todas as noites. Afinal de contas, você não sabe como ele vai acordar, é ou não é? Então, quantos filhos temos aqui nessa noite? Por favor, não durma sem dar um beijo no seu pai e na sua mãe, porque você não sabe como ele vai acordar, é ou não é? Amém? Então,
Jairo, naquele dia, eu acredito que Jairo colocou a filha no quarto, deu um beijo, orou por ela, junto com a sua esposa, né? Depois eu acho que de certo ele foi saindo devagarzinho, ficou olhando, né? Eu às vezes olho pro Davi e eu falo, meu Deus, que menino lindo, gente. Glória a Deus que puxou a mãe, né? Eu fico olhando e falo, obrigado, Jesus, né? Então eu olho para a Lívia, a mesma coisa, agradeço a Deus. O Davi um dia chegou para mim e falou assim, pai, não é que a gente não vai deixar a Lívia namorar? Falei, Davi, essa é a missão da sua vida. Você nasceu antes por causa disso. Pelo menos até os 30 anos ela vai ter que se guardar, né? E a gente está guardando a vida dela. E aí, para garantir, o que eu fiz? Coloquei o Davi para fazer jiu-jitsu, né? Já 3 meses de jiu-jitsu, foi disputar o campeonato paranaense, já é terceiro colocado. Foi terceiro colocado no campeonato, já é sexto no ranking do Paranaense. Eu falei, Davi, você vai ser top. Dele, pai, você quer que eu seja campeão? Eu falei, você pode saber muito, o negócio é você não deixar ninguém se aproximar da tua irmã, né? Cuida dela pra mim, por favor, eu não posso entrar no colégio o dia inteiro com ela. Então, queridos, a gente zela tanto pelos nossos filhos, é ou não é? Então eu acredito que Jairo naquele dia, quando colocou a filha lá, mesmo de 12 anos, eu acho que ele ficou olhando ainda com a esposa um tempinho, entra na história comigo. E acho que ele olhou e falou, meu Deus, essa menina está crescendo, daqui a pouco vai bater alguém no portão querendo conhecer essa menina, meu Deus. Mas eu acho que eles oraram, eu acredito que eles oraram, agradeceram a Deus e foram dormir. Então aquela noite tudo parecia que ia ser uma boa noite, uma noite tranquila, amém? Mas eu acredito que Jairo acordou com o grito da sua esposa no quarto da sua filha. De certo, ela foi lá, porque eu também tenho o hábito, né? Quando eu vou orar de madrugada, antes de eu orar eu vou lá e dou um beijo neles, vejo se está tudo certo, né? Aquele comecinho também, quando eu era pai, pela primeira vez do Davi, ele estava deitado no berço, eu não conseguia dormir toda hora, eu ia lá e via se ele está respirando. E aí eu vi o peitinho dele fazer assim, está respirando. Às vezes eu acordava ele, quando eu pensava que ele não estava respirando, eu falava, Davi, né? E aí ele começava a chorar, eu chamava a Bárbara, ó, tá chorando. Então, eu ajudei muito, né, minha esposa, graças a Deus. Então, eu acredito que num desses momentos, já perto da manhã, a mulher de Jairo, que a palavra de Deus não diz o nome dela aqui, mas ela foi lá dar um beijo, um cheiro, ver como estava a filha. Então, a palavra de Deus diz que ela já estava com sinais de morte. Então, com certeza essa menina já estava gelada, não dava para sentir sinal de vida nela. Então, imagina agora você, pai. Quantos pais tem aqui? Pai, homem, macho, aleluia. Então, imagina você, pai, de repente, diga de repente. Diga de repente. De repente você acorda com o grito da sua esposa, com a sua filha à beira da morte ou morta no braço dela. Qual vai ser a sua atitude? É lógico que nós estamos da igreja e nós vamos espiritualizar, né? Aí eu ia orar, né? É ruim, eu ia entrar em desespero na hora. Eu ia chamar o SAMU, eu ia fazer alguma coisa. E aí, Jairo, aqui começa o testemunho de alguns passos que o Espírito Santo de Deus me deu para compartilhar com você sobre esse testemunho, dessa passagem, desse momento da história de Jairo e da sua família. O primeiro ponto dessa palavra, querido, que Deus traz para mim e para você é: pratique a sua fé todos os dias. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e faz uma cara de profeta. O jovem já sabe fazer a cara de profeta. Como é cara de profeta, faz cara de sério, puxa uma sobrancelha, estufa o peito. Isso. Agora seja usado por Deus para dizer para essa pessoa: pratique a sua fé todos os dias. Aleluia, parabéns, aplauda o Senhor Jesus por sua vida. Meu Deus, vocês são demais. Uau, glória a Deus. Queridos, não espere algo de ruim acontecer para você lembrar que Jesus é alguém que faz milagre. Não espere algo ruim acontecer na sua vida para você lembrar que você tem alguém que você pode orar, que você pode falar com ele, que você pode colocar o seu joelho no chão, que você pode chorar com ele. Não espere circunstâncias difíceis na sua vida. Jairo, deixa eu te falar, Jairo fazia parte de um grupo judaico que eles eram contra os ensinamentos de Jesus. Ele era dirigente da sinagoga, mas eles eram contra os ensinamentos de Jesus. Eles iam contra aquilo que Jesus estava pregando. Quando vinha as notícias dos ensinamentos de Jesus, ele fazia parte de uma célula, vamos trazer para a nossa linguagem, de que não acreditava naqueles ensinamentos que Jesus dava. E é impressionante como tem pessoas, eu tenho certeza que você também conhece alguém, eu conheço também, e já passei por isso, inclusive, já fui essa pessoa, de alguém que duvidava, de certa forma, do grande poder que Jesus tem, do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E às vezes, quando você passa por algo difícil, aí você lembra de que você pode contar com Jesus. Jairo era contra o ensinamento de Jesus, mas a palavra de Deus diz que qual foi a primeira atitude que Jairo teve
quando ele viu a sua filha morta no braço da sua esposa? Qual foi? Eu vou ler com você. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda lá, dá uma olhada comigo. Cadê? Deixa o versículo aqui no 40. Aqui, no 41, queridos. Versículo 41 de Lucas 8 diz assim: então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa. Qual foi a primeira atitude dele? Ele foi atrás Ele foi atrás de Jesus. Ué, o cara que era contra o ensinamento de Jesus, quando olhou tudo aquilo ali, foi atrás de Jesus. Tá vendo quando o calo aperta, o bicho pega? O negócio pegou, lembra de Jesus. Querido, não espera o negócio pegar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: não espera o negócio pegar. Você tem a oportunidade hoje, querido, de adorar o Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque eu vi uma igreja avivada nessa noite. Então eu vou te falar. Primeiro ponto é: pratique a sua fé todos os dias. Então Jairo acordou, e eu quero acreditar que a mulher de Jairo também era uma mulher de muita fé. Porque imagina você, esposa, agora comigo. Se coloca no lugar da mulher de Jairo. Tua filha está passando mal, teu filho está morrendo, o teu marido acorda e você fala: ei, vamos levar ele agora para o hospital. Não sei qual é o nome do hospital aqui de São Leopoldo, mas vamos levar para o hospital. E ele olha para você e fala: eu vou me ajoelhar e orar lá no quarto, já volto. O que você vai fazer? Esposa sanguínea, com o sangue correndo na veia, você é desesperado porque tua filha está morrendo. O que você fala? Amém, meu amor. É assim que você vai fazer? Não, você vai falar: você está doido? Chama o SAMU, pega o carro, faz alguma coisa, se mexe, dá um jeito, ressuscita essa menina você mesmo. Você vai querer que o teu marido faça alguma coisa? A última coisa que você vai querer que ele faça é orar. É ou não é? Gente, vamos falar a verdade. Somos crentes sim, acreditamos em Deus, mas quando o negócio pega, a sua fé é provada. Amém? Então pratique a sua fé todos os dias. Glória a Deus. Está todo mundo na pegada comigo aí? Amém? Glória a Deus. Eu vou para o segundo ponto. Pratique a sua fé adorando Jesus. Diga: pratique a sua fé adorando Jesus. Dá uma olhada comigo no versículo 41 mesmo que nós lemos agora aqui. Diz assim, ó: veio, na parte B, e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa. Jairo foi de encontro a Jesus. Entra na cena comigo. Saiu correndo de casa, deixou a mulher lá com a filha morta, né? Jairo, como era um cara conhecido, eu acredito que quando o grito dessa mulher já foi tão desesperador e que o povo já estava começando a reunir ali na frente da casa dele. Inclusive estudiosos falam nessa passagem de que naquele momento, deixa eu lembrar como é que era o nome, pranteadores já começaram a se preparar. Quem sabe o que era pranteadores? Pranteadores eram homens e mulheres que eram contratados para chorar no velório. Sabe o velório quando está muito xoxo, tem que ficar mais emocionante? Contrata um pranteador, já chega lá chorando, né? Então, eu acredito que naquele momento alguém já deve ter avisado lá na empresa dos pranteadores lá, falar: ei, tem um velório para a gente fazer, e agora é velório chique, porque é do dirigente da sinagoga, é da filha dele. Então eu acredito que eles já estavam começando a preparar, lembrando de alguma coisa triste, né? Que vai chorar como? Então, começaram a se preparar, o povo já estava começando talvez, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo ali na casa de Jairo. E Jairo saiu correndo, alguém começa, eu sei como é que é, isso é no Brasil inteiro, não é só no Paraná, mas no Paraná é muito, né? Um vizinho já cutuca o outro, já liga para o outro, agora, né, na nossa tecnologia, um já passa o WhatsApp para o outro, né? E fala: o que aconteceu na casa de Jairo? Talvez se fosse no tempo de hoje, criavam até um grupo, né? Babado na casa de Jairo. Então, a atitude de Jairo, a primeira coisa foi praticar a fé dele. Não esperou, ele colocou em prática, ele foi atrás de Jesus. A segunda coisa, quando ele encontrou com Jesus, ele podia chegar lá e chacoalhar Jesus, pegar Jesus, botar no colo. Talvez ele podia chegar lá e mandar uma carruagem, porque ele era rico. Joga Jesus aí no camburão, manda ele lá para dentro da minha casa. Quando ele chegou na frente de Jesus, o que ele fez? Prostrou-se e o adorou. Querido, cantar "eu estou passando pela prova dando glória a Deus" é fácil. Agora você passar pela prova e dar glória a Deus é só para os fortes. É só para crentes de verdade. Eu estou no culto, está tudo muito bem. Peguei meu 13º, peguei adiantamento, peguei não sei o que, ganhei participação de lucro. E, meu Deus, o glória a Deus no culto é até mais alto. Aleluia! O bicho está pegando lá em casa, está faltando tudo. Estou no último minuto e não sei o que, estou sendo provado por Jesus e tal. Vai dar um glória, irmão. Glória a Deus. Você fala: irmão, dá um aleluia. Eu falei lá no retiro, né? Faz igual o Cirilo, fica só Falei que uma vez nós falamos, conversando com o irmão, e naquela pegada da oração tinha um que estava quase dormindo. Nós falamos: querido, o diabo está aqui.
Deus está aqui, mas o diabo está aqui. E um falou, aleluia, Jesus. Pelo amor de Jeová. Então, querido, a primeira atitude que você precisa fazer, corre para Jesus. A segunda é, adore Jesus. Antes de você sair desesperado falando o que você quer, que tem gente que quando fala assim, domingo vai aonde? Ah, eu vou lá assistir o culto. Não, você não vai assistir o culto. Domingo você vem na igreja para prestar o seu culto. Você vai assistir no cinema. Você vai assistir no teatro. Aqui igreja é lugar de cultuar. Você veio cultuar, não veio assistir. Então, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. É para você, Jesus. Te louvamos. Terceiro ponto, então, primeiro ponto, pratique a sua fé todos os dias. Segundo ponto, adore Jesus. Pratique a sua fé adorando Jesus, versículo 41, a referência. Terceiro ponto, ter fé, agora pega. Diz assim comigo, agora pega. Ter fé é esperar o tempo certo. Gente do céu. Quer saber, eu odiava quando o toque no altar falava assim, toda promessa passa pelo teste do tempo. Eu falava, meu Deus, ele não sabe da minha vida. Dá uma lida comigo, abre, você que está com a sua Bíblia aberta, aí versículo 43, eu quero ler com você. Lá diz assim, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Só até aqui, dentro desse versículo, eu quero pegar os dois exemplos de esperar o tempo certo. Ter fé e esperar o tempo certo. Primeiro eu quero pegar o de Jairo, que nós estamos na pegada com Jairo, estamos na história dele. Ela apareceu depois, vamos falar dele primeiro. Jairo chegou lá, entra na cena comigo, irmão. Jairo saiu de casa, foi contra o orgulho dele, foi contra aquilo que ele pregava, foi contra aquilo que ele ensinava. Ele teve que descer do salto, porque ele era um dirigente, mas ele foi pedir ajuda de alguém, amém? Está na pegada comigo? Foi lá, encontrou com Jesus, chegou lá, não chacoalhou Jesus, não saiu gritando, minha filha vai morrer. Não, ele chegou lá e se prostrou, adorou, e aí, quando ele conseguiu atrair a atenção de Jesus, porque Jesus, aonde ia, caminhava com uma grande multidão. Então ele chegou até Jesus, atraiu a atenção de Jesus. Jesus acho que olhou para ele e fala, ô Jairo, já ouvi falar de você. E aí, de repente, diga, de repente, chega uma mulher e toca em Jesus, gente. E aí Jesus fala, Jairo, só um minutinho. Alguém tocou em mim aqui, gente? Acho que Jesus, eu estou imaginando a história, está na Bíblia. Eu acho que ele virou, Jairo, fica aqui do lado, já vou te atender. Como que você estaria do lado de Jesus se fosse Jairo? Hoje a gente não consegue esperar nem 10 minutos no banco? É ou não é? Gente, nós somos uma geração, estou falando principalmente para nós jovens, somos uma geração onde tudo é express. Tudo tem que ser na hora, né? Ninguém mais quer comer uma comida que demora 1 hora para fazer. Você vai ali, é 10 minutos, nem não interessa, se está congelado, comeu, pôs no micro-ondas, comeu. Sabor não interessa, a gente está na pegada. Eu sei que aqui no sul não é tanto assim, mas lá no Paraná, se não for rápido, ainda está quebrando pau. Tem gente que entra no banco, já tira ali e fala, ó, aqui na ficha está dizendo que eu tenho que esperar 20 minutos, é lei. Se não me atender, eu posso processar. Nós somos uma geração que não gostamos de esperar, amém? A gente não gosta disso. Então, como você reagiria se fosse Jairo? Está ali esperando, Jesus falou com você, você já passou por todo esse processo. Jesus fala, Jairo, só um minutinho que alguém tocou em mim aqui. E aí Jesus olha para os discípulos e fala, quem tocou em mim? Pedro, como sempre, né? Tinha que ser Pedro. Pedro olhou para Jesus e falou, Jesus, vou traduzir agora para a nossa linguagem de hoje, super, hiper, mega atualizada. Eu acho que Pedro olhou para ele e falou, Jesus, está me tirando, né? Como quem tocou? Você reparou que tem uma multidão aqui? É lógico que uma galera tocou em você. E Jesus olhou para ele e falou assim, alguém tocou em mim diferente. Porque de mim saiu poder. Outras versões falam, de mim saiu virtude. Alguém chamou a atenção de Jesus na hora que Jairo estava falando, gente. Ela não podia ter tocado um dia antes. Ela não podia esperar primeiro. Mas ela foi lá e tocou. E Jesus ainda foi lá e... Jairo, só um pouquinho. Parou para atender ela. E eu tenho dois exemplos. Essa mulher também foi uma mulher que tem um testemunho de 12 anos de espera. 12 anos de espera com hemorragia. Ela entrou naquele tempo que toda mulher entra, todo mês. E naquela época existia um lugar... Historiadores contam que naquela época existia um lugar que era chamado Arraial dos Imundos ou Arraial dos Impuros. Não é eu que estou falando, tá? Isso é historiador que fala. Então naquela época, quando a mulher entrava nesse período, ela não podia ficar em casa, ela não podia andar na rua, porque eles consideravam que ela estava impura naquele tempo. Eu sei, é um povo ignorante, não é o nosso tempo. Mas aí, imagina você que numa vez veio para ela entrou naquele arraial, mas
contando que, daqui a alguns dias eu volto para casa, daqui a alguns dias eu vou para lá. Mas de repente entrou a sogra dela, saiu, entrou a tia dela, saiu, entrou a irmã dela, saiu, entrou a vizinha dela, saiu, entrou a inimiga dela, saiu. E ela continuava lá, diga, ela continuava lá. Mas não foram 12 dias, não foram 12 semanas, não foram 12, ou melhor, não foram 12 meses, foram 12 anos. E um dia ela arriscou tudo. Ela arriscou tudo, porque para ver o milagre de Jesus você precisa se lançar. Ela arriscou tudo que ela tinha, porque historiadores também contam detalhes dessa passagem que falam que naquela época, se alguma mulher fosse pega nesse período fora do arraial dos imundos ou dos impuros, ela podia ser até mesmo morta em praça pública. Então pensa que ela saiu de lá, arriscou a vida dela, ela soube que Jesus estava passando, correu atrás de Jesus, driblou a galera, passou pela multidão, tocou no manto dele, mas ela tocou com fé, ela tocou diferente, diga, ela tocou diferente. Tem gente que está na igreja há 50 anos e fica olhando para o lado e fala, eu não tô recebendo um milagre. Tem alguém que chegou ontem e recebeu um milagre e depois começa a murmurar. Fala, meu Deus, eu estou aqui 50 anos, Deus não me vê. Alguém chegou ontem e tocou em Jesus diferente. Isso nem faz parte da palavra, desculpa, veio de Deus. Vamos lá. Então, ter fé e esperar o tempo certo. Jesus parou para atender aquela mulher. Olha a cena. Jesus olhou para ela e aí teve essa conversa com Pedro. De repente chegou ela, falou, Jesus, desculpa, fui eu que toquei no Senhor, eu precisava de um milagre, mas eu fui curado. Assim que eu toquei no teu manto, eu fui curado. Então, como é que você ficaria ali do lado ali? Você pararia ali e falar, e aí gente, tudo bem? Minha filha está morta lá em casa. Não, mas eu estou esperando Jesus aqui. Estou de boa. Você reagiria dessa forma ou não? Fala aí, sim ou não? É lógico que não, gente. Na fila da UPA já dá uma doideira. Então, só que Jairo ficou ali esperando. A palavra de Deus diz que ele não puxou o cabelo de Jesus, que ele não gritou para Jesus, mas ele ficou aguardando. Ou seja, espere o tempo certo. Se o teu milagre não aconteceu ainda, espere o tempo certo. Não é porque Jesus não está te atendendo. Não é porque Jesus não está olhando por você. Não é porque Jesus não vai na tua casa. Mas é porque existe um tempo certo para as coisas acontecerem. Então, Jairo esperou o tempo dele. Ela atendeu. E aí ele pegou e olhou para aquela mulher ainda. Jesus olhou e falou, nossa, você tocou em mim? Toquei. Meu Deus, gente, você tinha milagre. Nossa, então você vai em paz, você está curada mesmo. E aí depois eu acho que ele, gente, vamos continuar. Desculpa, Jairo. Meu Deus, Jairo, você está comigo aqui? Espere o tempo certo, espere as coisas acontecer no tempo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, está todo mundo comigo na pegada? Primeiro ponto qual é? Pratique a sua fé todos os dias. Segundo ponto é, pratique a sua fé adorando a Jesus, aleluia. Terceiro ponto é ter fé e esperar o tempo certo. Glória a Deus. Vamos para o quarto ponto. Tenha relacionamento com Jesus. Diga, tenha relacionamento com Jesus. Versículo 49, se você está com a sua Bíblia aberta aí, ou se você está anotando, lá no 49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Amém? Querido, agora você está na história comigo aí, amém? Glória a Deus. Pensa, Jairo esperou. E aí de repente Jesus falou, Jairo, vamos lá então. Começou a caminhar. De repente Jairo avista 2 servos lá da equipe dele chegando falar com ele. E Jairo falou, fala gente. E aí o servo dele olhou para ele e falou assim, Jairo, acabou, velho. Finito, finish, the end. Morreu. Diga, morreu. Já era. Eles olharam para Jairo e falaram, Jairo, nem adianta mais incomodar Jesus, deixa o mestre para lá, porque a tua filha morreu. Mas nós já chamamos a funerária, fica tranquilo que já estamos organizando lá a capela. Fica de boa, pode liberar Jesus. Que Jesus não vai querer ir no velório da tua filha também, né? Ele tem bastante, a agenda dele está lotada. Se relacione com Jesus. Tem gente que, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Por muito tempo, principalmente no começo da minha conversão, eu escutava os pregadores falando, e eu achava tão interessante quando o pastor falava assim, eu estava orando essa noite e o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu estava orando e Deus falou assim comigo. Eu estava e Deus falou. Eu falei, meu Deus, Deus só fala com ele, não fala comigo? E eu nunca entendi por que Deus só falava com ele, ou Deus só falava com os mais espirituais que eu achava. E aí um dia eu entendi que Jesus jamais ia falar comigo se eu não falasse com ele. Para você poder ouvir algumas coisas especiais,
algumas revelações diferentes. Para você poder ter experiências diferentes das outras pessoas, você precisa caminhar do lado de Jesus. Olha só agora a continuidade do versículo. Nós lemos aqui, deixa eu achar, meu Deus. Nós lemos o 49, amém? O 50, olha a resposta agora. O 50 diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente, e ela será curada. Você já pensou você passando por alguma dificuldade e você começar a orar e você ouvir do próprio Jesus através da pessoa do Espírito Santo hoje, olhar para você e falar assim, ó, ei, vai dar certo, não precisa ter medo. Já pensou você falar assim, Senhor, eu estou esperando uma porta de emprego, mas parece que nenhuma dá certo. E você ouvir do próprio Jesus através do Espírito Santo falando, filho, eu vou abrir a porta de emprego, não tenha medo. Você entrar em um problema, numa dificuldade e você está com medo. Mas o próprio Jesus falar para você assim, ó, ei, eu sou o dono de todas as coisas. Sabe por que Jairo ouviu aquilo? Porque Jairo estava do lado de Jesus. Jairo estava se relacionando com Jesus. Jairo estava caminhando com Jesus. Então, quando ele ouviu a notícia, antes mesmo de ele abrir a boca para falar qualquer reação, Jesus olhou para ele, entra na cena comigo, irmão. Jesus olhou para ele, pegou no ombro dele e falou, Jairo, tradução, né? Tradução atualizada. Jairo, relaxa. Vai dar tudo certo, cara. Estou junto com você. Não precisa ter medo, não. Vamos lá, vamos conversando. Vai me contando a tua história enquanto isso. Eu estou imaginando a história, irmão. Então, eles começaram e continuaram a caminhar. Então, se você quer ouvir a voz de Jesus, se você quer experimentar de algo diferente, você precisa se relacionar com Jesus. Eu contei para os jovens lá no retiro, no Change Your Life, que eu estava contando um pouco do meu testemunho. Contei o meu testemunho, né? Nunca dá para contar tudo, porque senão é 2 dias contando. Mas eu vou te falar, eu passei por um processo rapidamente aqui, muito rápido. A minha mãe fez 9 anos, agora no Dia dos Pais, que Deus recolheu a minha mãe. E eu precisei orar para liberar a minha mãe para Jesus. Eu orei 6 e pouco da manhã, meio-dia, Deus recolheu a minha mãe no Dia dos Pais, 9 anos atrás. E antes disso, eu fiquei 2 anos e meio no hospital Erasto Guettner, lá em Curitiba, que é um hospital referência em tratamento de câncer. E nós ficamos 2 anos e meio. Diga, 2 anos e meio. Querido, 2 anos e meio acompanhando o tratamento de câncer dela. Não foi fácil, não foi para qualquer um. Mas nós acreditávamos o tempo todo, e o tempo todo Jesus nos alimentava, o tempo todo Jesus nos falava, porque nós estávamos nos relacionando com Jesus. Amém? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus, aleluia. Queridos, agora, vamos comigo aí na pegada. Primeiro ponto é, pratique a sua fé todos os... Segundo ponto é, pratique a sua fé adorando a... O terceiro é, ter fé e esperar o tempo. E o quarto é, se relacione com Jesus. Se você quer ter experiências maiores, ande com aquele que pode te dar experiências maiores. Amém? Glória a Deus. O quinto ponto dessa palavra e penúltimo é assim, ande com pessoas que têm a mesma fé que você. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, ó, ô irmão, ande com pessoas que têm a mesma fé que você. Eu e você precisamos caminhar com as pessoas que têm a mesma fé. Vamos lá, dá uma olhada, deixa eu ver aqui, versículo 51. Dá uma lida aí comigo no versículo 51, diz assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Pensa que Jesus chegou lá, já devia ter uma grande multidão na frente da casa de Jairo, porque chamou atenção, a filha dele morreu, ele era conhecido. Também muita gente, até aquele grupo da célula dele, vou dizer assim, que não acreditava no ensinamento de Jesus. Eu acho que os curiosos já estavam ali na frente falando, eu quero ver Jairo olhar na minha cara. Tá pensando o quê? Sempre tem que ter um barraqueiro, né, irmão? Quero ver Jairo agora olhar no nosso olho, porque ele estava dizendo contra o ensinamento de Jesus, agora ele foi até de Jesus. Vamos ver o que ele vai falar na hora que chegar aqui. E aí, chegou lá, já tinha uma multidão, chega Jairo com Jesus, com uma outra multidão, e eu acredito que dentro da casa já tinha uma galera, porque nessa hora aparece amigo até da onde não tem, é ou não é? Eu acho que foi lá, tinha gente que queria até tocar na menina. Ih, tá gelada mesmo, morreu. Então, quando eles chegaram lá, Jesus chegou lá, tinha uma galera lá dentro da casa. Mas qual foi a atitude de Jesus? Sai todo mundo, vaza. Perdeu o playboy. Sai todo mundo de dentro da casa. Ele falou, sai!
Eu acredito que Jesus falou, Jairo, eu não vou fazer nada enquanto você não tocar todo mundo aqui. Então talvez tinha gente lá que também era importante da região. Não, eu vou ficar porque eu sou... Jesus falou, vaza. Jairo, tira a galera daqui de dentro. A palavra diz no versículo 51 que lá dentro Jesus mandou ficar o pai, a menina, Pedro, Tiago e João. Eu acho que Jesus falou assim, bota todo mundo para fora, fecha a porta, que agora o bicho vai pegar aqui dentro. Por que Jesus fez isso? Quem sabe me dizer? Porque lá dentro tinha curiosos que não acreditavam em Jesus. Lá dentro tinha pessoas que só estavam lá para ver o que Jesus ia fazer. Não estavam lá pela mesma fé de Jairo. Não estavam lá pela mesma fé de Jesus. Não estavam lá pela mesma fé dos discípulos. Não estavam lá pela esperança da ressurreição daquela menina. Mas estavam lá para fazer um vídeo e postar no Facebook depois. Então Jesus chegou lá e falou, sai todo mundo, vai ficar só quem acredita. Eu sei quem acredita. Vai ficar só eles. Na nossa vida, querido, nós cometemos um grande erro às vezes, que é de compartilhar com as pessoas erradas os nossos sonhos, compartilhar com as pessoas que não têm a mesma fé aquilo que cremos. Não significa, não estou falando para você sair daqui da igreja e só fala com os irmãos da igreja. Não, você precisa ganhar São Leopoldo para Jesus e vocês vão ganhar. Vou falar de novo que eu não combinei, né, irmão? Vocês vão ganhar São Leopoldo para Jesus. Glória a Deus, agora acreditei. Então, mas tem muitas vezes eu passei por tantas situações, eu acredito que você não passou, mas eu já passei por tantas situações de eu chegar para alguém e falar assim, vou comprar um carro novo. E sempre tem aquele amigo que chega para você e fala, não vai aprovar a ficha. Não vai dar certo. Ou você chega lá e fala assim, estou querendo tanto reformar a minha casa. E a pessoa chega para você, o material está tão caro, gente. Ou você fala, eu estou querendo fazer uma lipo. E aí a pessoa fala, já vi que morre um monte de gente nessa cirurgia. Você já compartilhou alguma coisa com alguém que a pessoa foi lá e em vez de te animar, te colocou mais para baixo? Querido, compartilha a fé com alguém que vai olhar para você e falar assim, vai mesmo, vai dar certo em nome de Jesus. Quando você falar assim, ei, estou querendo comprar uma casa na praia, lá em Torres. Depois você me convida. Então, vou querendo comprar. A pessoa chega para você e fala assim, vai mesmo, vai dar certo em nome de Jesus, porque Deus é contigo. Compartilhe a fé com alguém que tem a mesma fé que você. Não com pessoas que olham para você, porque tem um bando de gente andando por aí, derrotado, que não tem coragem, que não tem ousadia de conquistar nada na vida e que não quer ver ninguém conquistando. Então quando vê alguém começando e dando o primeiro passo que vai fazer, a pessoa fala, não vai dar. Aí você vai orar e fala assim, vou orar para que Deus faça um milagre. Deus quer levar. Duvido que nesse dia não tinha falado, nossa, tão nova, né? Talvez dessa vez Jairo aprenda. Duvido que não tinha gente nessa situação falando isso. Só que Jesus falou assim, sai todo mundo. Vai ficar perto de mim agora, nesse momento, só aqueles que têm a mesma fé que a gente. Amém? Tá na pegada, irmão? Tá comigo aí ou não? Glória a Deus. E o último ponto dessa palavra, eu quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Isso, glória a Deus. Obrigado, muito obrigado. Amém? Queridos, último ponto dessa palavra, eu preciso dizer para você, com muito temor no meu coração, Deus sabe do meu coração, Deus sabe da responsabilidade que eu sinto toda vez em levar a palavra, seja em qualquer lugar, seja para qualquer número de pessoas, seja para qualquer faixa etária, seja para qualquer igreja, mas eu preciso ser muito servo e muito fiel agora a Deus para te falar algo. Tá com o teu coração preparado? Tá ou não tá, irmão? Amém? Jesus, o último ponto dessa palavra é, Jesus tem uma palavra para você. Agora você não vai falar isso para ninguém, você vai olhar para mim, porque é eu que vou falar essa palavra para você. Jesus tem uma palavra para você. Eu não sei, eu queria até pedir para o Ministério de Louvor me ajudar agora aqui rapidinho. Bem rapidinho, por gentileza, nós vamos orar já. Mas eu sei, queridos, que a nossa caminhada, nós estamos escrevendo uma história, amém? Nós estamos escrevendo a nossa história, você está escrevendo a sua história. E eu sei que a nossa vida ela é feita de vitórias e às vezes de alguns fracassos. Porque não dá para acertar em tudo. Alguma coisa você vai errar e você vai aprender. E infelizmente, querendo ou não, nós aprendemos muito mais com as coisas que nós erramos do que com as coisas que acertamos. É ou não é? Mas às vezes nós criamos expectativas. Às vezes nós acreditamos muito. Às vezes nós depositamos tudo que temos naquilo. E eu vou dizer algo para você. Eu não sei se apenas uma pessoa nessa noite precisa ouvir. Mas Jesus mandou dizer para você uma coisa. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Senhora, crê somente. Jesus já está contigo.
está dando tudo certo, é só uma questão de tempo. Você está se relacionando com Jesus, você está ouvindo Jesus, você está no caminho com Jesus, você já procurou Jesus, você já adorou Jesus, você está esperando o tempo certo. Então, nessa noite, Jesus mandou dizer para você: crê somente, vai dar certo. Deus está no negócio. Quem recebe começa a adorar Jesus. Quem recebe começa a adorar Jesus. E eu já quero te dar liberdade. Você que recebe essa palavra, você que precisa ouvir essa palavra, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, venha tomar posse dessa palavra. Eu quero orar com você. Eu não quero voltar para Paranaguá sem liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu não quero voltar para minha casa, para minha igreja, sem orar por você que precisa crer somente. Está dando tudo errado? Crê somente. Você tentou, não deu certo, tenta novamente, crê somente. É tempo de acreditar. É tempo de continuar acreditando. É tempo de depositar a sua fé em Jesus. Esse Jesus está vivo. Ele está aqui nessa noite. É tempo de Ele mudar a sua história. Ele não te trouxe aqui nessa noite por acaso. Ele não te trouxe nessa noite, nesse culto só para você estar mais um dia aqui nessa igreja. Não. Mas Ele te trouxe aqui porque Ele queria que você ouvisse da própria boca de Jesus: creia somente, eu estou a caminho, vai dar tudo certo. Vamos adorar Jesus. Adore o Senhor Jesus agora com toda a intensidade do seu ser, porque você já veio até Jesus. Mas agora faz igual Jairo, adore Ele, que é o único que é digno.